Fala galera, mais um vídeo aí a respeito de um celular e o escolhido aí dessa vez é o Samsung Galaxy Grand Prime, que é a nova vedete aí da Samsung para esse Natal de 2014. Aliás, aproveitando um ótimo 2015 para todo mundo. E, bom, aqui não tem esse lance de unboxing, abrir a caixinha, mostrar que veio com carregador, cabo USB, fone de ouvido, manualzinho e acabou. Não, aqui o celular já tem um tempinho de uso, 2 semanas, não é um tempo aí avançado, mas é o suficiente para a gente ter uma avaliação aí boa desse aparelho, que é ótimo. Bom, esse é um celular que foi anunciado em setembro de 2014. Chegou às lojas aí no final de outubro, início de novembro de 2014. Então é um lançamento aí pensando na época de Natal. E ele foi a grande vedete aí da Samsung nesse Natal, concorrendo aí diretamente com o Motorola Moto G da segunda geração, no qual ele tem similaridade em muitos aspectos. Em alguns pontos ele supera, em outros ele perde, como a gente vai ver mais para frente. Bom, ele é um celular que tem 156 gramas, um aparelho super leve, ele é um aparelho bem fino também, vocês podem ver, tem um acabamento bacana, Samsung caprichou um pouquinho, está mudando um pouquinho o padrão de acabamento, ainda isso aqui é plástico, não é metal, bem que poderia ser, vocês podem ver, é bacana, é um acabamento legal, ele está disponível nas versões branco e cinza, que é essa daqui, com e sem TV. Essa versão aqui é sem TV. Vamos aí ligar o aparelho enquanto eu vou falando dele. Bom, tem uma tela de 5 polegadas, TFT 540 por 960 pixels, são 220 pontos por polegada a densidade, que é boa, mas não é melhor que o Motorola Moto G, mas enfim, 220, 250, 260 não vai fazer muita diferença aí para o olhar da gente. Bom, ele tem um Android KitKat, o 4.4.4, o chipset é um Qualcomm Snapdragon 410, quad-core 1.4, Cortex A53, ele tem micro SD expansível até 64 GB, memória interna de 8 GB com 1 GB de RAM, o que é um ponto fraco no meu modo de ver. Eu acho que os aplicativos que a gente tem hoje, eles acabam aí consumindo mais do que 1 GB de RAM. Bom, ele, como vocês podem ver, ele já não está mais com aquela telinha padrão aí da Samsung, já está personalizado, já deu uma personalizada nele. Eu coloquei aí alguns aplicativos, que é muito bacana. Quando você troca de celular Android, você tem aí essa, vou tentar mostrar para vocês, olha, quase 10 horas da noite, 44% da bateria, o que é algo bom, dura bem, está no 3G, enfim, ele aguenta bem o tranco. Bom, voltando ao que eu estava falando, câmera interna agora, ele tem 8 megapixels de câmera interna, que é bem interessante, se bem que é um pouquinho padrão para essa faixa de preço hoje em dia. São 3.264 por 2.448 pixels. Flash de LED, que eu acho que com um celular desse preço tem que ser, acaba sendo aí padrão, não teria nem como ser diferente. Bom, a grande diferença dele em relação aos demais celulares está na câmera frontal, para fazer selfie, que tem 5 megapixels, então aí é uma câmera com uma capacidade muito bacana. Bater uma foto aqui desse Ford GT40, vocês terem uma noção, a qualidade dele é muito boa. Eu acho que nesse ponto ele acaba se sobressaindo a concorrência direta, com exceção do Nokia Lumia 730, por ter uma lente aí causais, ele tem uma qualidade de imagem melhor, mesmo tendo aí uma quantidade inferior de megapixel, porque o Nokia é 6.7, se eu não me engano. Já o Samsung e o Motorola tem 8. Bom, mas o modo de fotografia é bem interessante. Por quê? Porque você tem aqui
Um modo automático, bacana. Tem o modo embelezar rosto. O modo embelezar rosto, ele é muito bacana, por quê? Porque ele vai sumir aí com as espinhas, com as manchas, com a olheira, com as sardas, com alguma cicatriz leve, vai deixar o seu rosto parecido com bundinha de nenê. Mas não faz milagre também. Se você é feio, meu filho, ele não vai corrigir, não vai te deixar bonito, ele vai dar uma melhoradinha. Mas é muito interessante e funciona bem, tá? Não vou colocar uma foto minha aí que vocês vão se apaixonar, mas enfim, funciona bem. Tem o modo panorama, que eu acho que é meio de padrão hoje, muito bacana, funciona bem. No final do vídeo eu vou colocar uma foto aí panorama. Tem o modo aí para auxiliar com selfie na câmera traseira, se bem que eu acho que não tem muita necessidade, porque ele tem uma ótima câmera dianteira para fazer selfie. Tem o modo de foto sequencial, que é muito legal, é um diferencial. Porque se você quiser bater aquela foto do filho jogando bola, correndo aí de bicicleta, enfim, patins, foto em movimento, de ação, acho que se você dispara várias fotos, você escolhe qual que é a melhor, a que te atende melhor. Tem um HDR vívido aqui, vocês podem reparar, ele dá um realce aí nas cores, fica bem bacana, deixa aí uma nitidez, uma qualidade de imagem melhor. Tem um modo noturno, interessante também, tirar foto na baladinha, tirar foto de noite enquanto namora, vai ajudar. Enfim, ele vai aumentar o tempo de exposição. Então isso daí, se você começar a se movimentar, a foto vai sair tremida, mas dá para quebrar um galho. E tem esse modo aqui que é muito bacana, no final do vídeo eu vou colocar um GIF que eu fiz, é um modo para criar GIF animado. Quem aí lembra dos primórdios da internet, lembra aí do Orkut, quando o pessoal colocava aquelas mensagens com GIF animado, enfim, aquelas coisas todas, você consegue fazer um aqui com uma sequência de foto, fica muito bacana. Enfim, câmera frontal de 5 megapixels, como eu já falei. Câmera traseira de 8 megapixels com uma qualidade de lente bacana. A qualidade de lente dele melhor do que o da Motorola, mas perde um pouquinho em relação ao Nokia, mesmo tendo uma quantidade de megapixel maior, mas aí o que faz a diferença na fotografia, quem gosta de fotografia sabe, é a qualidade da lente, mais do que até a quantidade de megapixel, que vai determinar em si o tamanho dessa foto. Bom, outras coisas que ele tem aí são de praxe para outros celulares, bom, tem rádio FM, tem NFC, o que é bacana, tem Bluetooth, Wi-Fi, tudo última geração, enfim, acho que ele acaba valendo aí o quanto a Samsung cobra por ele. Tem uma bateria de 2.600 mAh, que é bem interessante, como vocês viram, 10h56 da noite, 42% da bateria. Então acho que, usei pra caramba aí o WhatsApp hoje, tirei foto e, tô no 3G, então é um celular bacana. Então dá para aguentar bem o tranco aí para quem usa bastante. Bom, gente, principais concorrentes: Motorola Moto G, conforme eu já falei, segunda geração, e o Nokia Lumia 730. O Nokia Lumia ele acaba aí perdendo um pouquinho por causa do Windows Phone. Tem gente que gosta, eu acho muito bacana, mas enfim, eu acho que o Android te dá uma possibilidade maior de aplicativos de personalização em relação ao Windows Phone. Em relação ao Motorola, o pessoal vai falar, mas o Motorola tem Android puro. O Android puro, na verdade, assim, como é fornecido pela própria Google, que foi a dona da Motorola até pouco tempo atrás, não tem por que você fazer modificação num software que você fornece, no sistema operacional. Bom, a Samsung, LG, outros fabricantes, quando recebem aí, compram, enfim, recebem essa versão do Android, eles acabam desenvolvendo aí algumas coisas, alguns pontos de melhoria. Sempre que você desenvolve algo para alguma coisa, você está carregando, você está agregando. Então esse sistema ele é um pouquinho mais pesado que o da Motorola. Isso é ruim? Depende do ponto de vista. Eu acho que se você tiver algumas melhorias em relação ao Android puro, eu acho que vale a pena. Uma coisa que eu achei muito bacana e interessante, que eu acho que vale a pena destacar, enfim, ele não tem a versão 16 GB como tem o Moto G, mas você pode transferir aplicativos para a memória
micro SD dele. Então você não obrigatoriamente precisa ficar com seus aplicativos dentro da sua memória interna do celular. Ele tem 8 GB, mas não esqueçam que ele tem um Android instalado, o que sobra é menos de 6 GB para você poder instalar os seus aplicativos. Não é muita coisa, enfim, mas se você vier aqui no gerenciador de aplicações, deixa eu aproximar aqui melhor, você vai ver, ó, aplicativos baixados, aplicativos no cartão SD. Eu já transferi tudo isso e o próprio sisteminha aí ele vai me listar o que eu posso ou não transferir. O que está flegado eu transferi, o que não está eu ainda posso transferir. Então acho que isso aqui é muito bacana, isso é um diferencial, porque pô, eu coloquei um cartãozinho de 16 GB, então quer dizer que o meu sistema já não tem 8, já tem 16, mais 8, pô, são 24, já é alguma coisa. Então, aí como ele é expansível até 64, se você colocar um cartão aí de 64 GB, cara, vai ter muita coisa, são 64 com mais 8, então você faça as contas aí que você vai chegar num número magnífico de 72 GB para você armazenar. Isso é um grande diferencial. Bom, o preço dele, 749, eu acho que é um preço razoável, porque ele oferece, mas ele tem duas mancadas aí, que no meu modo de ver a Samsung poderia fazer diferente. Primeira delas, ele não tem Gorilla Glass, então assim, essa tela é de acrílico. O Nokia e o Motorola oferecem já a proteção com Gorilla Glass. Quer dizer, você está melhor protegido em relação à queda e a risco, principalmente. Eu acho que por essa faixa de preço, pela concorrência conseguir oferecer isso com o mesmo preço no aparelho, eu acho que a Samsung comeu bola. Poderia ter feito o mesmo também. Outra coisa, 1 GB de RAM, eu acho que já está um pouquinho obsoleto. Você vai rodar o sistema aí sempre com 80%, 90% da sua memória RAM ocupada. Então isso não é muito bacana. Tudo bem que tem alguns aplicativos no Google Play, como o Clean Master, que acaba auxiliando você a fazer esse gerenciamento e eliminar algumas coisas que estão sobrecarregando o celular. Mas eu acho que já é hora dos fabricantes pensarem em uma coisa um pouquinho superior a 1 GB, para que a experiência aí de utilização do Android seja um pouquinho mais satisfatória. Eu acho que tirando esses dois pontos, o celular é muito bom. Ele tem um ótimo custo-benefício, uma ótima tela, um tamanho muito bacana, que agrada bem. Ele não fica pesado na mão, tem uma boa pegada, não fica ruim no bolso, porque ele é fino, só tem que tomar cuidado na hora de sentar, para você não sentar e quebrar essa tela, enfim, pelo fato dele ser muito fino, como tem acontecido aí com outros celulares, como o iPhone 6, que o pessoal anda torcendo ele aí, estourando, enfim, eu acho que esse estouraria até mais fácil, enfim, do que o iPhone, porque o acabamento dele não é da mesma qualidade, mas tirando isso o celular é ótimo, não tenho nada para reclamar. Tudo bem, galera? Agora eu vou colocar aí algumas fotos e um vídeo dele. Eu acho que eu não mencionei, mas ele filma em Full HD, 1080p, 30 frames por segundo. Então é ótimo, dá para você filmar e se divertir muito com ele. Beleza? Então até o próximo vídeo. Obrigado, fui e feliz ano novo para todo mundo.